Uma boa noite a todos os amigos aqui presentes e também os amigos que acompanham a palestra pela Web TV. Que nós possamos estar receptivos às informações e às boas influências dos amigos espirituais que nos acompanham, que torcem pelo nosso sucesso nessa encarnação. No livro dos Médiuns, no capítulo 26, Allan Kardec teve a oportunidade de incluir a seguinte orientação dos espíritos. A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve realizar na Terra. A saúde é uma condição necessária para que nós possamos realizar o nosso trabalho aqui na Terra, as nossas tarefas, realizar a nossa programação reencarnatória, aquilo que nós nos propusemos, ou aquele plano que nos foi apresentado e que nós viemos aqui cumprir. Mas aí nós podemos começar a pensar, mas existe alguém aqui na Terra que nunca tenha adoecido, passado por alguma situação de doença, dor, algum tipo de desequilíbrio orgânico, por menor que seja? Certamente todos nós já passamos e alguns de nós vamos passar, muitas vezes, grande parte da nossa vida encarnada com algum tipo de doença que às vezes ainda não temos a cura e vamos ter que aceitar, buscando, é claro, os tratamentos possíveis, adequados àquela situação. A única pessoa, o único ser que esteve na Terra e que nunca enfermou foi Jesus, que já era um espírito puro. Mas a gente viu na frase que os espíritos colocam a Kardec que a saúde é algo importante e necessário para que nós aqui reencarnados possamos cumprir o nosso planejamento. Por que tantas doenças? Por que tantas situações de dificuldades que nos limitam muitas vezes? A doutrina espírita vai nos responder, vai nos dizer que isso faz parte desse quadro de desafios, de aprendizados, de provas, de expiações que nós viemos aqui na Terra experienciar. Muitos deles tendo ligação com o nosso passado. Quantos aprendizados a gente faz quando está doente? Não fazemos aprendizados quando estamos doentes? Joana de Ângeles vai dizer no livro Plenitude que quando ela fala da saúde, da doença, das causas dos nossos desequilíbrios, ela vai dizer que o leito de enfermidades é um local para acuradas reflexões, que normalmente não se faz quando estamos saudáveis. Então, muitas vezes nós ficamos um dia no leito de enfermidade, doentes, com alguma indisposição, e naquele momento nós fazemos muitas reflexões, até percebendo o quanto nós somos frágeis, o quanto nós devemos nos cuidar, o quanto a nossa situação pode mudar de uma hora para outra, e ao mesmo tempo o quanto nós somos fortes, porque temos condições de superar. Essa exposição que hoje eu faço é fruto de uma indisposição, porque na programação nossa programação mensal, a exposição doutrinária realizada na segunda-feira passada estava sob a minha responsabilidade, mas por motivos de problemas de saúde eu não pude realizar e hoje estou então pagando uma dívida, realizando a exposição que foi realizada pelo outro expositor na segunda passada. Mas naquele dia, muitas reflexões foram possíveis, embora uma situação
que não tinha uma gravidade como determinadas doenças que a gente pode enfrentar. E muitas vezes, de uma hora para outra, nós recebemos um diagnóstico e nós vamos ter que aceitar e buscar os tratamentos possíveis, e às vezes não tem muita coisa a se fazer. Mas a maioria de nós não gosta de estar doente. O natural do ser humano é querer estar saudável, embora muitos tenham alguns ganhos secundários com uma enfermidade. Às vezes a gente fica feliz, está doente, não vai precisar ir trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, nós não vamos poder, estamos doentes, então, estamos indispostos, por isso não vamos trabalhar, vamos ter que ficar em repouso ou fazendo algum tipo de tratamento ou cuidado com relação àquela situação. Mas muitas vezes a gente gosta de estar doente porque vai ganhar atenção, chamar a atenção, às vezes fazer algum tipo de manipulação com as pessoas. Então, algumas pessoas ainda gostam de estar doentes, mas isso não é o natural do ser humano. A nossa natureza nos chama a ser saudáveis. Todos nós queremos ser saudáveis, e muitas vezes quando a gente recebe um diagnóstico, a gente fica preocupado, muitas vezes apavorado, inclusive, porque é uma situação que nos mostra que a vida pode mudar de uma hora para outra e talvez nós possamos em breve retornar à vida espiritual. Mas qual é a nossa visão de saúde? É só a ausência de desequilíbrios, de doenças no corpo físico? Nós sabemos que a Organização Mundial da Saúde nos dá uma definição bem mais ampla do que seja saúde, que é um conjunto de fatores orgânicos, mentais, psíquicos, emocionais, sociais, de relacionamento. Tudo isso inclui nessa situação de ser saudável, um conjunto de fatores. E nós sabemos que existem muitas causas de doenças. Se a gente for ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós vamos ver que temos causas atuais e anteriores para as aflições, para as doenças. Muitas das causas das nossas doenças são causas atuais, falta de cuidado, excessos, desvios que vão resultar em algum tipo de desequilíbrio orgânico, psíquico, emocional. Mas existem também fatores anteriores, que a gente já vem com uma predisposição pela nossa história espiritual pregressa. Falhas morais, ações equivocadas, em que nós vamos muitas vezes já vir com o nosso código genético com alguma tendência para algum desequilíbrio orgânico, para o desenvolvimento de alguma doença. Mas mesmo assim, a gente sabe que tem pessoas que vão desenvolver e outras, mesmo tendo essa predisposição, não vão desenvolver aquela enfermidade, aquela doença, aquele desequilíbrio, que tem a ver com a nossa conduta, com a nossa postura frente à vida, com os nossos pensamentos, e não só com essa programação. Joana de Ângeles nos fala dessa situação de doença. Ela nos diz que a saúde é um desejo de todo mundo, mas que dentre as aflições que nos visitam, que às vezes batem na nossa porta de uma hora para outra, na nossa experiência evolutiva, as enfermidades, as doenças assumem uma proporção expressiva. E ela vai dizer que, face ao desconforto proporcionado pelas doenças, há um anelo, um desejo natural pela conquista da saúde. E ela vai continuar no seu raciocínio dizendo que acredita-se equivocadamente, que não é uma ideia completamente acertada, que é a ausência da enfermidade que vai nos trazer felicidade e plenitude. A gente pode observar isso.
que tem pessoas que estão doentes, mas que estão sempre bem-humoradas, otimistas. Muitas vezes nós vamos lá para levar uma palavra de conforto e quem sai confortado é quem foi lá visitar. E vemos, por outro lado, pessoas saudáveis, do ponto de vista físico, orgânico, e que estão sempre pessimistas, mal-humoradas, queixando-se de tudo numa atitude negativa frente à vida. Então nós vamos ver que existem doentes saudáveis e saudáveis doentes. Tendo a ver essa situação com a sua predisposição íntima na sua visão de vida. E há uma grande diferença entre ser doente e estar doente. Porque muitas vezes nós podemos estar doentes, ter um resfriado, ou alguma situação até mais séria, mas espiritualmente já sermos pessoas mais saudáveis. Vamos pensar no Chico Xavier, na Irmã Dulce, nossos grandes personalidades brasileiras, nesse exemplo que deixaram de amor, caridade e enfrentamento com resignação das situações de doença. Será que eles eram doentes espiritualmente? Nós sabemos que não. Pessoas saudáveis do ponto de vista moral e espiritual e que tinham as enfermidades no corpo físico. Algumas poderiam ser até expiatórias de alguma coisa lá do seu passado, mas espiritualmente já eram saudáveis. E também aceitaram vir com essas situações de doença para nos dar bons exemplos de resignação e de uma postura positiva frente à vida. E vemos que tem pessoas que, mesmo com um corpo físico saudável, são doentes espiritualmente. São vazias, são egoístas, são orgulhosas. Ainda não expressaram, talvez no corpo físico, essas situações morais. Mas, porque nós sabemos que nós não somos só o corpo físico. Nós somos um espírito que está temporariamente nesse corpo físico. E que tem um corpo espiritual, que é o perispírito, onde ficam arquivadas, marcadas todas essas mazelas da alma que vão mais cedo ou mais tarde se expressar no corpo físico. Não como um castigo ou uma punição, mas como uma forma de drenar esses tumores, vamos dizer assim, da alma, que vão se expressar no nosso corpo físico como uma forma de depuração. Esse corpo espiritual, ele está ligado célula a célula ao nosso corpo físico. E o corpo físico vai, então, ser esse mata-borrão, esse filtro que vai depurar essas mazelas morais que nós trazemos, fruto das nossas imperfeições, das atividades, ações do passado, que estamos tendo a oportunidade agora de resolver. E aí nós começamos a pensar na importância que tem a enfermidade para que possamos nos depurar. É como se, vamos imaginar, numa comparação, que a casa que estivesse toda suja e nós fôssemos lavá-la. A água iria escorrer lá para fora, ser drenada lá para fora. Assim acontece. Internamente, espíritos que somos, nós temos as nossas imperfeições e através das experiências, das oportunidades, nós vamos nos limpando e essa água suja vai sendo drenada também através das doenças, das limitações físicas que às vezes a gente pode expressar no nosso corpo físico. E que tem a função de expiação devido ao passado. Uma das
finalidades da doença é a expiação. Outra é a contenção, porque muitas vezes a gente vem repetindo hábitos negativos, vícios morais por muito tempo. Então nós vamos ter um organismo frágil para conter aquele impulso, aquele hábito que está arraigado em nós. Mas em todas as situações de doença, a principal finalidade é de renovação. Renovação do espírito, através do desequilíbrio, do sofrimento, da limitação que a gente vai enfrentar através daquela doença, daquela enfermidade. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, Allan Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? E os espíritos dizem que, a esse respeito da influência dos espíritos nos pensamentos, nas ações, a sua influência é maior do que credes. Então, os espíritos podem influenciar mais do que a gente imagina. A tal ponto, ou frequentemente, são eles que nos dirigem. Os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e ações? Sim. Muitas vezes mais do que a gente imagina, tanto que podem chegar a dirigir as nossas escolhas. Aí nós ficamos assustados, mas então a gente está à mercê dos espíritos? Não. Podemos ficar. Depende de nós. Os espíritos nos influenciam, sim. Mas depende do espaço que nós vamos dando a eles. Essa influência pode ser uma influência muito sutil, leve em algum momento da nossa vida. Eles sempre vão procurar atuar, os espíritos inferiores, nas nossas fragilidades, e os bons fortalecendo aquelas coisas boas que nós temos. E a maioria de nós expressa já coisas boas e ainda tem coisas negativas. Alguns têm muita coisa ainda de negativo por algumas questões, enfim, escolhas, mas esses não vão ficar eternamente nessa situação. Eles também vão se modificar. Não existe ninguém que foi criado por Deus que seja votado eternamente ao mal. Os espíritos estão falando aqui, de uma forma genérica. Nós já fomos pensando para as influências negativas. Mas os espíritos, tanto os bons quanto os inferiores, podem nos influenciar. A tal ponto que podem nos dirigir, tanto os bons quanto os inferiores. Depende das nossas escolhas. Os espíritos atuam nos nossos pensamentos e são atraídos pelos nossos desejos. Então, se nós queremos saber com que companhia nós andamos, vamos pensar que tipo de pensamento eu tenho alimentado, eu tenho mantido, eu tenho dado espaço, e quais são os meus desejos. Quais são os meus desejos? O que eu gosto? O que eu me afinizo? O que eu tenho pensado em buscar fazer? Se eu quero boas companhias, eu já sei qual é o caminho e o remédio. Cuidar dos pensamentos e pensar em quais são os meus desejos. Então, os espíritos participam da nossa vida, nos influenciam, os bons para o bem, os inferiores muitas vezes podem tentar nos influenciar para o mal. E Kardec vai perguntar por que eles fazem isso. Para vos fazer sofrer como eles sofrem. Porque às vezes ficam incomodados com aqueles que estão numa situação melhor, ou não querem que o bem se instale. Então nós precisamos pensar nisso, porque se nós não estamos vigilantes e atentos, essa influência já estamos pensando na influência negativa, vai se acentuando e poderá se transformar numa obsessão. O que é obsessão?
nós vamos encontrar nas obras básicas alguns conceitos sobre obsessão. Lá no livro Obras Póstumas, que foi feita uma compilação de textos que Allan Kardec havia escrito e que depois da sua morte, da sua desencarnação, foi organizado. Então, no livro Obras Póstumas, nós vamos ver um conceito para a obsessão. Obsessão consiste no domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas, com o objetivo de as escravizar e submeter à sua vontade, pelo prazer que experimentam em fazer o mal. Lá no livro dos médiuns, nós vamos ver que obsessão, um conceito que tem o mesmo fundo, a mesma ideia, que vai dizer que é o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. A obsessão não ocorre senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Um espírito bom, um espírito superior, nunca vai obsidiar ninguém. Aí não é a obsessão. Ele vai nos incentivar, ele vai nos intuir para o bem, mas ele vai deixar com que cada um faça a sua escolha, em aceitar aquela sugestão ou não, para que o mérito da escolha seja do encarnado, ou de quem escolheu, e não do espírito. Já o espírito inferior vai tentar impor a sua vontade e fazer imperar o seu domínio. Então, nós precisamos entender que a obsessão sempre é realizada por um espírito inferior, um espírito ainda que se compraz no mal. E como é que se dá essa influência, a ação dos espíritos? Tanto os bons quanto os inferiores. Quando um espírito, fala Kardec, bom ou mal, quer atuar sobre um indivíduo, ele o envolve com o seu perispírito como se fosse um manto. Ele o envolve, né, naqueles fluidos como se fosse uma rede, um manto. Interpenetrando-se os fluidos, combinando-se esses fluidos, os pensamentos e as vontades dos dois se confundem. E o espírito, então, se serve do corpo do indivíduo como se fosse seu, fazendo-o agir à sua vontade. Assim, nós entendemos muitas vezes o processo mediúnico. O espírito envolve o médium nos seus fluidos, como se fosse um manto, e atua sobre ele, escrevendo a mensagem, enfim, se é um bom espírito. E às vezes pode ser um espírito ainda inferior ou em sofrimento. Então, na obsessão, isso também vai acontecer. E se aquele que está sofrendo a influência não oferecer resistência, cada vez mais aquele espírito vai conseguir introduzir, inocular suas ideias, os seus desequilíbrios que vêm através dos fluidos. Então, nós vemos que a obsessão, na verdade, é um encontro de duas almas ainda enfermas. O espírito inferior que quer prejudicar e o outro que não precisa ser encarnado, porque às vezes há a obsessão de desencarnados que não tem resistência moral para superar, para vencer aquela influência negativa e vai deixando aquela ideia, aquelas sugestões tomarem conta. E chega um momento em que ele não consegue mais se desvencilhar. Então, nós precisamos ficar atentos com relação a isso. Não importa se a ideia... A gente às vezes quer saber, será que é a ideia de um espírito inferior? Não importa, pode ser minha mesmo. Mas se é uma coisa negativa, eu não devo dar espaço. Porque se a ideia é minha e é negativa, eu estou abrindo campo para que, por sintonia e afinidade, outros espíritos se aproximem de mim. Mas, às vezes, é uma influência espiritual inferior e que eu não preciso alimentar. O Dr. Deepak Chopra,
um médico indiano que se naturalizou nos Estados Unidos e estuda bastante a questão da relação entre pensamento, doença, espiritualidade, somatização. Ele tem uma frase que é muito interessante. Nossas células do corpo estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. As nossas células estão sendo impregnadas pelos nossos pensamentos e se modificam de acordo com o teor dos nossos pensamentos. Pensamentos bons, positivos, de saúde, de coragem, de esperança vão nos trazer equilíbrio. Pensamentos negativos, de pessimismo, de desequilíbrio vão nos trazer doenças, mais cedo ou mais tarde. Qual é a relação disso com obsessão? Doença, obsessão. Se nós próprios podemos ser os nossos obsessores, muitas vezes, alimentando as ideias negativas e causando desequilíbrio no nosso corpo, imaginemos quando, além de nós, há outras mentes vibrando na mesma faixa, havendo esse conúbio, esse casamento, influenciando o nosso corpo físico, o equilíbrio dos nossos sistemas, quanto de desequilíbrio nós podemos ter, somando essas situações. Então, de acordo com os nossos procedimentos mentais, vai haver um reflexo orgânico. E vai haver essa sintonia com esses espíritos inferiores. Lembremos que nós nunca estamos sozinhos. Quando a gente acha que está sozinho, não está. Paulo já dizia, tem uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, as presenças espirituais, boas, do nosso anjo da guarda, espíritos amigos, mas também muitas vezes de espíritos inferiores. Às vezes aqueles que a gente prejudicou, que não nos perdoaram, que querem fazer um acerto de contas e que estão ali. E encontrando uma brecha, eles vão tentar atuar para cobrar a conta. Então nós precisamos estar atentos a isso. Porque o obsessor vai instalar a sua onda mental na nossa casa mental e vai tentar nos influenciar. Muitas vezes aquele processo hipnótico de repetição de uma ideia, repetição de uma ideia, repetição de uma ideia, e que se a gente não estiver atento, a gente vai agasalhando, vai aceitando como verdade e vai ter as consequências disso. Há uma contaminação fluídica desses fluidos que vão acabar trazendo algum tipo de desequilíbrio. O que é contaminação? É contágio. Hoje em dia todos nós conhecemos os cuidados que devemos ter para não propagar a gripe, lavar as mãos, cuidar, enfim, de várias situações. Alguns deles têm um fundo científico, outros se pensa que talvez não tenha tanto fundo desses cuidados, mas nós sabemos que o contágio existe. Do HIV, do HPV, da tuberculose, enfim. E pode haver essa contaminação fluídica dessas larvas mentais. André Luiz fala muito dessas larvas mentais que são produzidas frutos desses pensamentos desequilibrados, que podem nos contaminar e nos contagiar. Então, a permanência nessa sintonia com esses espíritos inferiores pode, sim, nos causar desequilíbrios físicos, leves ou graves. Naquele momento de raiva, de irritação, alguém nos disse alguma coisa que a gente não gostou, tocou no nosso ponto fraco, e a gente se desequilibra, diz alguma coisa, perde o prumo. Será que nós estamos sozinhos? Às vezes não. E esse
fato pequeno às vezes nos causa depois uma enxaqueca, um problema gastrointestinal, um resfriado, porque nós fragilizamos o nosso sistema imunológico com aquele evento, que poderia ter a participação de um espírito ali nos induzindo para aquele momento de desequilíbrio. E se a gente não cuida, daqui a pouco vamos ter mais um, isso vai se aprofundando em nós. E causando, às vezes, situações mais graves. E essa presença constante de algum espírito, que é a obsessão no espírito inferior, poderá, muitas vezes, nos causar transtornos graves, orgânicos, já que estamos agora fazendo a ligação entre obsessão, que é essa influência negativa, perniciosa, de um espírito inferior com as doenças. Se nós temos essas fragilidades que já trazemos, fruto do nosso passado, da consciência de culpa, do remorso, essa presença pode desencadear, através desses fluidos deletérios que vão nos envolvendo, dessas ideias mórbidas, algum tipo de doença que vai se expressar no nosso corpo físico. Allan Kardec vai falar lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, sobre a questão da doença mental, do transtorno mental, que muitas vezes, entre os que são tidos por loucos, aquelas pessoas que têm transtorno mental instalado, muitos há que são apenas subjugados, que estão sofrendo aquela influência espiritual profunda, que é o último grau da obsessão, a subjugação, e que precisariam mais de um tratamento moral, ou junto com o tratamento médico, o tratamento moral, de modificação íntima, a fim de encontrarem o equilíbrio. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, na última prece, que é pelos obsidiados, Allan Kardec vai colocar uma nota depois da prece pelos obsidiados, aqueles que estão sofrendo o processo obsessivo, que é a obsessão muito prolongada, essa presença constante por muito tempo desse espírito obsessor, pode ocasionar desordens patológicas. E requer um tratamento simultâneo, médico, magnético, espiritual, para restabelecer o organismo. Muitas pessoas às vezes pensam que estão com algum transtorno mental e que vêm às vezes na casa espírita, vão buscar algum tipo de tratamento espiritual e desejam abandonar o tratamento médico. É uma irresponsabilidade. Devem manter o tratamento médico, sim, medicamentoso, psicoterápico, mas junto com isso, realizar o tratamento espiritual. Estamos na casa espírita. Há remédio para a obsessão? Qual é a cura da obsessão? Nós vamos receber o passe, a fluidoterapia, que vai nos envolver em bons fluidos. Lembremos lá da forma como os espíritos atuam em nós. Nos envolvem em seus fluidos como se fosse um manto. Se são fluidos negativos, nós vamos receber bons fluidos que sempre são superiores aos negativos e vamos ir nos desembaraçando desses fluidos. A água magnetizada, toda essa ajuda que vamos receber. Será que chega, resolve isso? Não. Muitas vezes nós queremos ajuda externa e não queremos realizar a transformação íntima. Nós podemos nos desembaraçar desses fluidos, mas se nós continuamos iguais, pensando negativo, agindo de forma inadequada, nós vamos começar a produzir de novo esses fluidos. Então precisa haver uma transformação íntima. A palestra pública é um momento ímpar
de desobsessão. Porque nós estamos ouvindo, recebendo informação, que se a gente prestar atenção e procurar vivenciá-la, nós estamos nos transformando para melhor. E além desse auditório aqui que nós enxergamos, há um grande auditório em que os espíritos também são orientados, estão ouvindo a palestra, estão recebendo atendimento espiritual. Então, há um atendimento concomitante e simultâneo para nós encarnados, para os desencarnados. Às vezes, os espíritos desencarnados, pelo seu teor vibratório, não entram na casa espírita. Vêm conosco, não podem entrar. Há uma seleção espiritual. Tem alguns que não têm a condição vibratória para entrar. Eles ficam nos esperando lá na porta, lá no portão fluídico. Mas nem esses ficam desatendidos, porque há uma transmissão da exposição de orientações espirituais para os que ficam lá. Se nós saímos daqui bem e continuamos bem, eles não vão mais conseguir acoplar o seu pensamento ao nosso. Olha que dica importante que o Espiritismo nos dá, que os benfeitores nos dão. Como nós nos sentimos bem na casa espírita? Quando nós saímos daqui, nós temos que continuar com esse pensamento elevado. Os espíritos inferiores não vão conseguir mais acesso ao nosso mundo íntimo. Mas normalmente a gente sai, continua um pouquinho bem e depois cai. Volta ao pensamento de queixa, de desgosto, enfim, se aproxima de novo. Kardec fala que a prece é um poderoso auxiliar, o mais importante auxiliar no processo de desobsessão, juntamente com a transformação íntima daquele que sofre esse processo. Então, o tratamento é de autodesobsessão. Junto com a ajuda externa, cada um tem que fazer a sua desobsessão, que passa por essa transformação moral, de atitudes, de conduta, de pensamentos. E muitas vezes, nós somos nossos próprios obsessores. Pelo tipo de pensamento que nós mantemos, pelo tipo de atitude, e acabamos enfermando e criando problemas e complicações que não precisávamos enfrentar na nossa vida, na nossa trajetória de aprendizados como espíritos imortais que somos. Então, o esclarecimento, ele é fundamental para nos fazer essa mudança de patamar evolutivo. Alguém ouviu ontem o programa Momento Espírita, às 10 horas da manhã, na Rádio Santo Ângelo? Então, fica o convite. Todo domingo, 10 horas da manhã, Rádio Santo Ângelo, 930 kHz AM, programa Momento Espírita. 5 minutos, em que a gente vai escutar uma mensagem que pode fazer toda a diferença para o nosso dia, nos mantendo em sintonia com o alto. E a história de ontem era de uma médica que atendia um senhor que foi no posto de saúde, no ambulatório, fazer um curativo, e ele disse que tinha uma certa pressa porque iria visitar a sua esposa, que estava numa casa de repouso para cuidados. E enquanto a médica fazia o curativo, enfim, prestava o atendimento, ela ficou sabendo que a esposa sofria o mal de Alzheimer, já não o reconhecia mais, mas que todas as manhãs o senhor ia lá, no mesmo horário, tomava o café da manhã com ela e ficava aí. E as pessoas que têm essa situação, essa doença, elas são, embora não tenham muitas vezes a consciência, espiritualmente elas são muito acessíveis ao afeto, ao amor que os outros, os cuidadores, lhes dão. E aí a médica disse, mas que diferença faz você ir lá ou não, você chegar atrasado, se ela nem sabe quem você é? E aí ele disse, ela não sabe quem eu sou, ela não sabe mais quem eu sou, mas eu sei quem ela é.
a valorização de tudo aquilo que eles tinham vivido juntos, do amor, do carinho, do cuidado. Às vezes a gente também se sente sozinho no mundo, ninguém me valoriza, ninguém me enxerga, ninguém me cuida. Mas os bons espíritos sabem muito bem quem nós somos. Nos incentivam ao bem, nos cuidam, nos amam e nos incentivam à superação. Eles não vão tirar as dificuldades da nossa vida, mas vão nos amparar, vão nos sustentar para que nós passemos pelas dificuldades com coragem, com confiança. E todo o bem que nós fizermos vai retornar para nós e é um antídoto contra as influências espirituais inferiores e também é o remédio para as nossas doenças do corpo, psíquicas e da alma. Então vamos confiar em nós, porque nós somos fortes e podemos, e vamos confiar na presença desses amigos espirituais que nos sustentam e que nos incentivam ao bem.